Vi também que o senhor falou muito sobre a regularização fundiária. Eu vou usar uma frase sua que estava nos seus slides. Prisão perpétua no que tange a financiamento. Eu vou colocar diferente. Prisão perpétua pela não regularização. Terra da gente. Nós estamos com um problema muito grande no PA Itanhangá, que o senhor sabe a história do Itanhangá. Também estamos com um problema no PA ENA, no município de Feliz Natal. PA esse que foi construído, surgiram com designação da União. Há muitos anos atrás, desde 1996, 94. E hoje, por exemplo, Itanhangá sofre ações judiciais para retirar as pessoas que lá estão. E a minha pergunta vem exatamente sobre isso. Até quando o INCRA vai tratar essas pessoas como uma prisão perpétua? Já tem meio caminho andado, estão até hoje aguardando há mais de 30 anos ser proprietário da terra que tanto sofreu para conquistar. Ministro, olhe para a região centro-oeste. Nós temos lá grandes propriedades, sim. Somos o maior produtor de grãos e de bovinos, sim. Pecuária, sim. Mas nós temos lá pequenos e médios produtores que não estão produzindo e não estão sendo valorizados pelo Ministério do Senhor, porque não tem a propriedade legítima. Tem de fato, mas a legítima ainda não, por inércia e omissão do Ministério do Senhor. Em primeiro lugar, Itanhangá. Nós estamos cuidando corretamente de Itanhangá. O que já foi feito em Itanhangá? São 1.149 famílias, são 115 mil hectares, 200 pessoas já foram tituladas, 300 pronto para titulação, que será dado talvez agora nesse mês já com a ida do presidente Lula, 140 regularizados em 2024, 229 em supervisão. Agora eu vou falar do que a senhora falou. A senhora falou que tem gente sendo retirado. Tem, porque foi fruto de fraude. E a determinação de retirar é judicial. As pessoas que fraudaram, entraram de maneira fraudada nessa terra, existe uma determinação judicial de retirá-las. E eu não posso, nem o presidente do INCRA, prevaricar. Logo, aquelas pessoas que entraram de maneira fraudulenta têm que ser retiradas, porque é uma determinação, uma decisão judicial, e nós temos que cumprir decisão judicial, certo? Uma outra coisa que é importante dizer para a senhora sobre o Mato Grosso. O Mato Grosso, nós estamos fazendo uma disputa judicial para recuperar assentamentos de terras que estavam destinadas a assentamentos de reforma agrária e que foram ocupadas ilegalmente. E aí eu pergunto para a senhora se a senhora é favorável a essa ocupação ilegal de terras da reforma agrária. Por exemplo, a gleba Gama, a gleba Nhandu, a gleba Mestre, a gleba Macaco. A Procuradoria do INCRA, num trabalho muito eficaz, muito profissional, está conseguindo ganhar na justiça e reintegrar essas áreas para fins de assentamentos no Mato Grosso, diante de muitos agricultores no Mato Grosso que estão em beira de estrada, vivendo na situação de pobreza, porque a terra que lhes é devida não está sendo entregue. Outro aspecto importante sobre o Mato Grosso é que teve já pulverização de agrotóxico em cima desses acampamentos, afetando mulheres, afetando crianças que estão lá. Recentemente, eu tive uma audiência com o governador Mauro Mendes do Mato Grosso e vi que tinham 15 conflitos ali no Mato Grosso e eu fiz uma oferta para o governador. Governador, se o senhor quiser vender essas áreas para o governo federal para fins de assentamento, nós podemos comprar e compensar nos pagamentos que o Estado tenha com a União. Portanto, e esse projeto de florestas produtivas, parte dele abrange o norte do Mato Grosso. Assim, nós estamos dando toda a atenção ao Mato Grosso. E em relação a Itanhangá, é o que eu volto a dizer, nós não podemos descumprir ordem judicial. E eu acho que assim é que a senhora espera de nós também, que nós não descumpramos ordem judicial. A senhora fala e reprova
invasões, né? Nesse caso aqui, nós estamos tratando de muitas áreas invadidas que eram destinadas à reforma agrária. E a maneira de seleção são seleções públicas por meio de edital. Nós cumprimos toda a regulação que essa casa nos obriga a cumprir na seleção de famílias. É assim que a gente faz. Inclusive, a gente ali está sob a supervisão do Ministério Público Federal. Portanto, eu até recebi o prefeito de Itanhangá, o ex-prefeito de Itanhangá, recebi o atual prefeito de Itanhangá, recebi uma bancada de vereadores de Itanhangá, recebi também parlamentares federais dispostos. Me lembro, coronel, que eu estive com a senhora numa reunião virtual sobre Itanhangá. Me lembro que eu tive com a senhora numa reunião presencial aqui no gabinete do coordenador da bancada do Mato Grosso aqui. Portanto, o Mato Grosso, para a gente, é fundamental. Agora, o Mato Grosso, nós temos que também fazer programas voltados a essa população do Mato Grosso que é cliente dos programas de reforma agrária. Nós não podemos dar as costas para ela e deixá-las de lado. Então, as pessoas a que a senhora se refere são pessoas que a Justiça determinou, depois de uma investigação da Polícia Federal, acompanhada pelo Ministério Público Federal, que fizeram com que nós tenhamos que reintegrar essas terras e destiná-las àquelas pessoas do município que são usuárias do programa de reforma agrária. Então, tudo que nós estamos fazendo ali, e aí eu quero parabenizar a equipe do INCRA, seu presidente César Aldrigue, a sua diretora Maíra Coaraci, a sua procuradora Maria Rita, e quero também parabenizar a nossa conciliadora agrária, Carolina, porque estão fazendo um trabalho, e a senhora viu que majoritariamente mulheres, né? E as mulheres são muito criteriosas, né? Então estão fazendo um trabalho desse tipo lá, e eu quero justificar, se eu não fizesse, se o INCRA não fizesse, se a diretoria do INCRA não tomasse essas providências, estaríamos acusados de prevaricação e de desobediência de ordem judicial. Presidente, só a réplica, 3 coisas. O senhor não me respondeu ainda, ministro. Primeira situação, lá não tem invasores. Lá foram pessoas colocadas lá há mais tempo. Se elas estivessem lá atrás, e eu não nem coloco a relação à culpa ao senhor, estivessem lá atrás recebido os seus títulos, hoje elas estariam livres e o MDA não estaria num processo judicial. Então, essas pessoas que têm CCU, o senhor me falou 300 para titular, 140 em 2024, 229 de supervisão. O senhor falou um primeiro número que eu não anotei aqui. A segundo questionamento, o senhor não falou sobre o PAENA. A situação desse PAENA é importantíssimo, tá? Eu preciso saber. E por que quem já tem CCU não está recebendo o seu título? Então, se o CCU que foi dado para o Bolsonaro vai ser rasgado ou vai ser utilizado para resolver a situação dessas pessoas, né? Porque eu tenho certeza que o senhor não vai deixar isso para trás. Então, a questão aí é como é que vai ser resolvido essas situações. O senhor não me respondeu. Com a palavra, obrigado. Senhor ministro Paulo Teixeira, por um minuto. Primeiro, defendo a regularização fundiária, e nós temos um acordo com o INCRA que ele cumpriria as decisões judiciais e, ao mesmo tempo, faria a regularização, que são os números que a senhora pediu para eu repetir. Repetindo, são 200 titulados, 300 prontos para titulação, 140 regularizados em 2024, 229 em supervisão e 280 ajuizados. São aquelas situações que são fruto de uma determinação judicial em decorrência de investigações criminais, que as ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal no ano de 2022. Portanto, essas ações são decisões judiciais que nós temos que cumprir. Segundo, a senhora fala sobre o projeto de assentamento ENA.
Eu vou ler aqui sobre o projeto de assentamento ENA. É um projeto de assentamento criado em 97, após o ajuizamento da desapropriação e emissão no INCRA na posse do imóvel, foi constatado que o imóvel é composto por terras devolutas estaduais. E por isso nós estamos num acordo com o governo estadual e não pertenciam à empresa Renação de Desapropriação. Portanto, o acordo agora, em 2025, a desapropriação foi extinta sobre o fundamento que é terra devoluta. O INCRA recorreu da decisão por entender que a ação deveria prosseguir, uma vez que o consolidado o projeto de assentamento. Nesse caso, como em outros semelhantes, entende-se que deve o Estado levantar os valores indenizatórios ou destinar formalmente o imóvel ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Portanto, tem essa questão judicial. E se é uma terra devoluta, entendo eu que o Estado do Mato Grosso poderia fazer um acordo com o INCRA e dar essa terra ao INCRA. O INCRA cria um assentamento em convênio Estado e município. Então, eu creio ter respondido as questões que a senhora colocou. O ENA, o número de famílias lá. E, por fim, desde aquele primeiro diálogo que nós tivemos com Vossa Excelência, o diálogo era o seguinte: prioridade para regularização. E aquilo está sendo entregue nos dados que eu estou dando para a senhora, que a senhora pôde anotar, fruto desse debate que foi travado com Vossa Excelência e outros parlamentares federais que ali atuaram para que nós pudéssemos resolver essa questão.